Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Lê Franco, Laborjus, seja bem-vindo. Fernando Galgani, Caralci, olá, tudo bom? Centro Bento XVI, prazer, foi muito bom conhecê-los. Estiveram presentes na Liga Cristo Rei, foi muito massa, muito bom pessoal, muita gente boa lá. Então pessoal, vamos só aguardar entrar um pessoal aí, já vamos começar a live. Boa noite, Lê Franco. Wagner, seja bem-vindo. Grande amigo. Cid Clay, membro vitalício do Instituto Santo Atanásio, seja bem-vindo. Que bom que gostaram aí, pessoal do Centro Bento 16 que estava na Liga Cristo Rei aí, estão dando um feedback aí, que legal que gostaram do nosso evento aí. Esperamos que aconteça mais aqui e futuramente que nós possamos ir visitá-los lá também. Diandra, seja bem-vinda. Mariana Liberato, Aurélio, grande Aurélio, seja bem-vindo. Aurélio diz que está assustado aí, não sei o porquê. Matheus, seja bem-vindo. Que bom, o pessoal do Centro Bento XVI diz que será um prazer receber nós lá. Tomara que dê tudo certo e em breve nós possamos ir visitar esse belo trabalho de vocês aí. O pessoal está tirando sarro de nós aqui porque estão chamando nós de modernista porque estão usando a tecnologia. Vamos fazer o quê, né? Em tempo de pandemia não há outra maneira. A melhor maneira seria as aulas presenciais, que você vai ter uma maior conhecimento e vai pegar, reter muito mais as coisas, mas em época de pandemia não temos o que fazer. Nós vamos usar, né, as ferramentas que nós temos. Jaqueline, seja bem-vindo. Felipe Batista, seja bem-vindo. Brenda, Cauane. FM Jesus, seja bem-vindo. Maravilha, pessoal. Mas é isso aí, né? A gente tem que achar as ferramentas que nós temos para fazer o nosso apostolado, né? A ideia nossa agora, já que nos obrigou, a questão da pandemia nos obrigou a procurar outros meios, vamos começar a trabalhar todas as quinta-feiras com live, aproveitando o momento e já convidando vocês para participar da live do próxima quinta-feira, que terá o Dr. Álvaro, vice-presidente do Centro Dom Bosco, conosco. Gabi, seja bem-vinda. Ian, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Maravilha, pessoal. Aí, vão interagindo, vão mandando as mensagens aí. A gente vai batendo um papo até chegar a uma quantidade de pessoas legal aí para a gente começar. Aí, ó, a Vivi já está chegando aqui, então a gente já vai começar a poder iniciar o nosso bate-papo do dia de hoje. Então só vamos aguardar a Vivi entrar. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Maravilha. Oi, Vivi, tudo bem? Olá, boa noite. Que prazer tê-la conosco hoje aqui, hein? A alegria é minha de vir
Muito bom. Vamos começar essa série de aulas aqui que o Instituto Santo Atanásio vai começar a ter esse cuidado com essa questão do recolhimento, né, da pandemia. Então é muito legal a iniciativa de dar continuidade às aulas do Instituto aqui pelo Instagram. Acho que isso vai ajudar muitas pessoas, até mais pessoas das que podem frequentar o Instituto, né? Pessoas de vários lugares que podem nos acompanhar por aqui. Muito legal. Realmente, essa ferramenta dá essa possibilidade, né? Às vezes a pessoa não pode estar lá no Instituto para assistir às aulas, mas por aqui facilita bastante, né? Então, por isso, a gente já está trabalhando na ideia de todas as quintas-feiras a esse horário ter uma live. Então, quem já está aí online, já coloca na agenda aí, marca que toda quinta-feira às 9 da noite a gente vai ter uma live aqui. E hoje a gente teve a grata alegria de ter a Viviane aqui conosco, né? A Viviane, que é cineasta, professora universitária, especialista em estética de arte sacra agora, né? Maravilha. É diretora do documentário As Artes do Belo, da longa-metragem Eles Estão no Meio de Nós, que é protagonizado pelo Bernardo Kister, e da série Vocações. Então, boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Grata alegria de ter conosco nessa noite. Obrigada, Ademir. Obrigada pelo carinho. Olha, todas as coisas que ele disse aí pode ser mentira. Não confie muito. Mas o seu currículo é de botar inveja, né? E hoje o tema que a gente tem para falar, o tema do convite do Instituto, para mim, é um tema muito especial, né? A gente vai falar sobre arte sacra. Pena que vocês não podem ver o que tem na minha mesa aqui. Então, eu trabalho já naturalmente de home office. Então, não mudou muito na quarentena para mim. Então, na minha mesa está cheio de livros sobre arte sacra, sobre estética da arte. Tem até um ícone que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. Que maravilha. Muito bom. Seja bem-vinda, Flávia. Então, vamos começar, né, Vivi? Acho que já tem um bom número, né? Podemos começar a fazer o nosso bate-papo aí. Guilherme Freire, seja bem-vindo. Gilmara, seja bem-vindo. Oi, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Então, está com um café tratado aqui com a família do Guilherme, a esposa dele. Vamos esperando passar essa quarentena aí. Falar, Guilherme, marca aí. A gente tem que fazer uma live também aí, Guilherme. Então, Vivi, vamos começar, né? O pessoal está curioso um pouco para conhecer da sua vida também, né? Vamos falar de arte, mas vamos começar primeiro fazendo umas perguntas sobre quem que é a Vivi. Fala um pouco da sua vida, Vivi, da sua formação, sobre como que foi esse caminho de chegar na arte sacra, essa vocação sua. E fala um pouquinho também da sua vida. Você sempre foi católica? Sua família é católica? Como é que foi esse processo dentro do catolicismo? É bem estranho falar que uma pessoa que trabalha com arte em pleno 2020 seja católico, né? Ainda mais no Brasil. É um pouco assustador entender isso, porque eu acho que as pessoas têm uma compreensão de arte, principalmente aqui no Brasil, com um lado bem esdrúxulo, né, de criação. Então, as pessoas nunca associam a arte ao catolicismo. Profissionais da arte, professores de arte, geralmente não são católicos. A maioria deles tem proteísmo, né, para aquelas outras expressões de nova era, de não sei o quê, né, de uma religião assim um pouco suspeita, né? Então as pessoas sempre me perguntam: você sempre foi católica? Como é que foi isso para chegar a trabalhar com arte sacra? Porque isso assusta um pouco. Mas eu sempre fui católica, graças a Deus. Os meus pais, eu provenho de um berço muito católico, né? Minha família é muito católica, então a história do meu nascimento, ela inclusive ela faz parte do processo de canonização de uma freira inglesa chamada Mary Ward. Então, meu nascimento é um dos 3 milagres do processo de canonização dela. Então, eu nasci num berço muito católico e muito ativo dentro da igreja. Então, os meus pais, eles sempre tiveram uma vida muito ativa dentro da igreja. Eles trabalharam. Sempre, meu pai, que é vivo ainda, né, ele trabalha, ele é muito envolvido nas atividades pastorais, paroquiais, né? E assim, então foi bom crescer nesse meio. Eu fui alfabetizada, eu cresci
vendo muitas imagens sacras, muitas coisas. A minha mãe tinha muito apreço pela cultura e ela me alfabetizou, me educou esteticamente desde pequena para isso. Mas eu fiz 2 licenciaturas aqui no Brasil e não tem como dizer que a gente não se envolve com uma visão bem distante dos pontos de vista do ponto de vista católico. Então, eu só não me perdi nesse tempo todo porque eu tinha um alicerce muito forte da minha família, né, católica. Mas eu fiz 2 licenciaturas, um mestrado no Brasil, e esse tempo todo vieram muitas ideias à tona, assim, de um marxismo de cultura, de ideais assim, que não eram realmente ideais cristãos. Mas essas coisas me assombraram no campo das ideias. Graças a Deus não tive tempo de me envolver ativamente com nada disso aí. E aí eu tive uma experiência de uma mobilidade estudantil em Portugal, há mais ou menos 5 anos atrás, exatos 5 anos atrás. Eu vivi por 1 ano em Portugal. E lá eu tive um encontro profundo com a beleza, sabe? Eu entendia que as estruturas de toda aquela cidade onde eu morava, que era Coimbra, Coimbra era o mosteiro de Coimbra, né? O mosteiro de Coimbra deu origem à cidade de Coimbra. Então, ver tudo aquilo era mais forte, os signos daquilo tudo eram mais fortes do que aquilo que eu via nos livros de arte contemporânea, de arte moderna. E lá eu tive realmente, embora eu nunca tenha me distanciado da igreja, lá eu tive um processo de conversão profundo, que me fez assim, olhar para as coisas da minha igreja, para as coisas da própria estética da arte com outros olhos. E aí eu acho que depois disso tudo entrou o padre Paulo Ricardo, o professor Olavo de Carvalho, tive outras contribuições que me deram as leituras que eu precisava. Para isso tudo eu consegui ordenar meu trabalho voltado para a arte sacra, voltado para a estética da arte. Acho que Deus ele vai assentando as coisas na vida da gente. Só para não falar muito, mas só para encerrar essa pergunta, eu acho, Ademir, que é muito engraçado ter estudado por muitos anos várias linguagens da arte. Por exemplo, por anos eu me dediquei a estudar música. Depois eu vi que aquilo não era o que Deus queria para mim. E assim eu migrei para todas as linguagens da arte. Mas recentemente, há 3 anos, eu tive essa imersão no cinema, começando lá as atividades lá em Portugal. E é como se o cinema reunisse todas as linguagens da arte. É como se no cinema Deus revelasse a minha vocação. Deus dissesse assim, olha, você viveu uma experiência com essas coisas para chegar até aqui e produzir os filmes católicos. Então é como se as peças de um quebra-cabeça se encaixassem. Isso é muito bonito diante de Deus. É muito legal mesmo. Os desígnios de Deus a gente nunca sabe como são traçados, né? Mas é muito legal mesmo, né? E entrando nessa questão da arte sacra, como que nós podemos entender a arte sacra? Como é que ela difere da arte normal, do dia a dia, da arte, seja ela pagã ou de outro contexto? Como é que você poderia explicar isso para nós? Vamos pensar no conceito de arte. Assim, tem um esteticista, né, italiano chamado Benedetto Croce. Ele fala que a arte ela é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo. Então você vive algo que te impressiona, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa que você fique bravo, uma coisa que te apaixone. Enfim, você vive uma experiência estética e a arte ela te ajuda a expressar aquilo, né? Vai criar algo para expressar aquilo. Muito bem. Mas isso é a arte, então ela envolve técnica, ela envolve materiais, né, que se chamam as materialidades numa criação de arte. Então, são coisas, são ferramentas que, vamos escolher a fotografia como técnica. Os materiais da fotografia são a câmera, a luz, tudo que vai envolver o processo fotográfico. Então, isso tudo são coisas que resumem o conceito de arte, algo que envolve uma impressão. Você escolhe uma forma de expressar aquilo, você escolhe técnicas, materiais para realizar aquilo, formas de expor aquilo, de mostrar aquilo para as pessoas. Enfim, isso é a arte de um modo geral. O que difere a arte comum da arte sacra? O que faz com que uma peça de arte ela seja arte sacra? A arte sacra ela tem um fim que é litúrgico. Ela tem o fim de catequizar as pessoas, de servir a liturgia. Então, em primeiro lugar, uma arte ela é sacra quando ela serve a liturgia. Então, ela vai servir ou as celebrações litúrgicas ou o calendário litúrgico que
que entende assim, um pouco mais das questões da doutrina, entendem que nós temos, além do calendário anual, ali, o cronológico, a gente tem um calendário litúrgico, com as solenidades litúrgicas. São as festas que nos fazem memória a toda a vida de Cristo, a vida dos santos mártires, os confessores. Então, a gente tem um calendário que lembra todas essas datas do ano todo. Então, a arte sacra, ela serve a essas solenidades litúrgicas, ela serve aos sacramentos, ela serve à liturgia em si. E no segundo cunho, ela serve para catequizar. Então, a arte sacra, ela serve para ensinar as pessoas sobre a doutrina da igreja, sobre a vida de Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, sobre os novíssimos, sobre toda a estrutura da igreja. Então, a arte sacra, a arte é sacra porque ela serve o espaço sagrado, ela é uma ferramenta do espaço sagrado. Então, ela ou está submissa à liturgia, né, ou no segundo cunho, ela serve para catequizar. Nem sempre a que serve para catequizar está diretamente ligada à liturgia daquela semana, daquele momento. Mas eu quero pintar um quadro sobre o meu santo padroeiro, alguma coisa assim, e vou usar ele lá, por exemplo, uma música. Então, a arte é sacra porque ela serve à liturgia ou porque ela serve para catequizar as pessoas. Ou as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Muito bem. Seja bem-vindo, Lúcia Costa, Erickson Carlos, sejam bem-vindos. Bom vê-los aqui conosco. Então, dando sequência, Matheus também, seja bem-vindo, Annelise. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo, a música também faz parte da arte sacra, né? Parte da música, né? E explique para nós um pouco dessa diferença, porque existe a música sacra e a música que se chama música religiosa. Existe um conceito diferente disso, né? Como é que você dá esse conceito? E o fim dela, né? Tem muita confusão em torno disso, assim, Ademir, numa compreensão mais popular, porque existem várias manifestações da cultura de vários grupos sociais, de vários tipos de etnias, que tem músicas que falam de Jesus, que falam de Nossa Senhora, que falam da vida dos santos, que falam de conversão, de fé e conversão, por exemplo, sei lá, uma música que te faça pensar sobre os seus pecados e com aquilo você vai ter uma reflexão profunda, vai sentir vontade de fazer uma confissão. Isso é uma música que vai te ajudar no processo de caminhada diante de Deus, mas ela não necessariamente é música sacra. Então, a música sacra, ela é impreterivelmente uma ferramenta da liturgia. Ela serve à liturgia, ela está submissa à liturgia. Então, é a música que é feita para as partes da celebração eucarística ou para outros momentos litúrgicos, as laudes, por exemplo, outros momentos como que é a liturgia, da liturgia das horas. Então, a música sacra é uma música que, essencialmente, ela serve à liturgia. Ela vai servir ao texto litúrgico. É como se seja o próprio texto litúrgico, só que com uma melodia, né? Ele é cantado ou tocado, né? E aí ela tem uma série de restrições. A verdadeira música sacra, ela parte do cantochão, segue como exemplo o cantochão, né, que é o canto gregoriano, e ela é recomendada de acordo com seis documentos, né, 6 encíclicas que a Santa Sé recomenda sobre a música sacra. Ela recomenda que, se não for o cantochão e as pessoas quiserem acompanhamento de um instrumento, que isso seja o órgão ou instrumentos suaves que lembrem o som do órgão. Mas a gente sabe que isso não é obedecido nas nossas paróquias, em sua maioria, que celebram a missa nova, né, por exemplo, e que às vezes é feita uma baguncinha com os instrumentos muito agressivos, né? As pessoas colocam lá, tipo, 5 microfones para cantar todo mundo na mesma voz, assim, não fazem polifonias vocais com várias vozes, primeira, segunda, terceira, né? Dividido. Então, às vezes as pessoas não têm muito esse zelo ou dão um destaque muito grande para os cantores, para os instrumentistas. Isso tudo é errado, infelizmente é errado. Eu sei que é legal, às vezes, o grupo de jovens quer participar, mas isso não é o certo. É bonito, pode até ser interessante para envolver algumas pessoas ali, mas isso é sentimentalismo, né? Não, uma música sacra, ela deve aparecer menos que o padre, ela deve aparecer menos que o texto, que o todo da liturgia. Ela é só uma pecinha que serve à liturgia. Então, isso é música sacra. Ela vai ter a ver com as antífonas, ela vai ter a ver com os textos litúrgicos daquele dia, com aquilo que o padre vai rezar durante a missa.
Ok, a música religiosa é essas músicas que são gravadas por cantores, por artistas, tem uma onda de padres, né, entre aspas mesmo, assim, padre sertanejo, padre sei lá o quê, essas pessoas alternativas que gravam músicas religiosas, ou cantores, artistas comuns, assim, que gravam uma homenagem, né, às vezes a Jesus, passam por um processo de conversão, ou tem o seu santo, compõem uma música que fale sobre Jesus, sobre os santos. Isso é música religiosa. Mas essa música religiosa, ela não pode ser tocada na missa. Isso é uma heresia, isso é um erro muito grave, isso é inaceitável, né, dentro da compreensão litúrgica. Então, a música sacra, ela é composta, ela é criada com os textos litúrgicos. E a música religiosa é qualquer música aleatória, de qualquer estilo. Tem muitas bandas de heavy metal. Eu escuto uma banda irlandesa de heavy metal que se chama Igby. Ela fala, é bem legal também. Mas essas são músicas religiosas, que podem ser católicas ou não. E a música sacra é a música que serve a liturgia. Então, a música sacra é arte sacra também. As pessoas também têm que ter um cuidado com a execução, a composição da música. Não sei se eu respondi mais ou menos. Isso é muito importante, né? Principalmente no nosso período que existe uma grande confusão na liturgia, né? Então, fica bem claro aqui para todo mundo, né, que a música sacra é aquela música que é definida de acordo com o que o missal prevê, né? E a música religiosa é aquela cantada no dia a dia. Então, uma não pode superpor a outra. Então, e é um erro hoje que acontece muito dentro das santas missas, né? Que o pessoal pega a música religiosa e joga para dentro da missa. E aí, como a própria Viviane está comentando, isso é uma heresia, é um sacrilégio contra a liturgia católica. Só uma coisa, Ademir, essa live ela vai ficar salva, né, aqui no perfil, então se alguém não assistiu, não pode assistir agora, mas alguém que está aqui, conhece alguém que vai gostar desse tema, manda essa live para a pessoa, vai ficar por 24 horas salva ali no perfil do Instituto Santo Atanásio. Beleza, maravilha. Ó, dando encaminhamento aí, seja bem-vinda Dilson, Wagner, Márcia Gomes, Bernardo Magaldi. Maravilha tê-los conosco aqui nessa live. Espero que acompanhem até o final aí, que tá uma bênção isso aqui. Muito bom as explicações aqui da Viviane para nós. Dando sequência aqui, Viviane, então, ficou muito claro, né, que a finalidade da arte sacra é para servir a liturgia e catequizar, né? Essa intenção de catequizar dentro da igreja, de formar as pessoas pela arte, ela surge quando? Ela surge lá na igreja primitiva. Então, quando morre Jesus, quando ficam os apóstolos, alguns ainda estão vivos, alguns já foram mortos, já foram martirizados, outros já foram perseguidos, já estão sendo perseguidos. A igreja se organiza ali, a igreja primitiva. A gente fala dos primeiros anos depois de Cristo, né? Então, como fazer para ensinar sobre aquela vida de Cristo se os apóstolos estão sendo mortos, está ferrando tudo, os outros que não foram mortos vão ser mortos logo, todo mundo sabe disso, que nenhum apóstolo morreu bonitinho, todo mundo morreu de uma forma muito trash, assim, muito pesada. Como fazer para passar, além das epístolas, além dessas cartas, né, que os apóstolos escreviam, principalmente nosso querido São Paulo, como fazer para contar para as pessoas sobre essa... A gente já pode chamar de liturgia, porque já era a vida de Cristo, né? Então, como ensinar para as pessoas sobre as parábolas, sobre as coisas que Jesus viveu e tudo. Aí surgem as primeiras manifestações artísticas para catequizar as pessoas. Então, a gente encontra na igreja primitiva, em Roma antiga também, a gente encontra desenhos e pinturas assim, muito rudimentares, né? Com artefatos assim, muito rudimentares, mas que já contam coisas da vida de Cristo. O Bernardo esteve no passado nas catacumbas, lá para cobrir o evento do sínodo, e aí ele teve, né, nas catacumbas que, eu não lembro da qual santa lá agora, como é que chama isso mesmo, mas na igreja que é fora, do lado, assim, das catacumbas, já tinha representações artísticas, perguntei bem para ele isso, já tinham desenhos, né, coisas sobre a vida de Cristo, e todo o entorno que os primeiros cristãos viveram, então já haviam registros imagéticos, não podia existir fotografia naquele tempo, mas pictóricos, de pintura mesmo, de desenho, sobre a vida dos primeiros cristãos. Aí a gente vê que Roma, por exemplo, na Idade Média, a gente vai passar assim da
dessa igreja primitiva, vamos pensar para a Idade Média, o próximo passo, né? Nesse esquema todo, a igreja de Roma, ela se divide em duas. Então, a gente vê uma treta de imperadores romanos, e aí a gente vê a cidade de Constantinopla sendo considerada uma nova capital do Império Romano. Mas, de repente, entre essas idas e vindas, dá uma bugada e ficam as duas cidades muito fortes. Por um lado, Roma, e por outro lado, Constantinopla. Então, nesse lado romano, representa mais uma estética ocidental, e em Constantinopla começa a criação oriental das formas. E a gente encontra toda uma questão de iconografia e muito ouro, muita representatividade, assim, para ver a luz e a realeza de Cristo por meio dos ícones. Então, a gente vê uma profita fase de produção da iconografia, com muitos recursos assim, de ouro mesmo, para dizer, né, que Cristo ali é o nosso rei, vamos enaltecê-lo como nosso rei na forma como a gente pode. Mas a gente vê uma questão política adenir muito forte nisso tudo. E a gente vê que não era só a devoção das pessoas, mas uma briga política. Ver qual era o lado que se parecia mais, qual era o lado que centrava mais riqueza, sabe? Mas isso tudo conversa com a fé católica, isso tudo conversa com a vida das pessoas. Nunca, para falar a verdade, nunca em nenhum lugar a gente lê uma questão pacífica entre a relação igreja e Estado. Então, desde a igreja primitiva, desde a Idade Média, você quer ver um BO, quer ver um perrengue, estudar a situação da igreja e do Estado, né? Então, aí na arte sacra também reflete um pouco dessas tensões da fé católica e do Estado, né? Mas é por aí que começa. E aí, um outro desdobramento durante toda a Idade Média, o acesso, talvez, ao estudo, a uma formação, ele era detido mesmo para as pessoas que tinham alguma coisa a ver com a questão dos reinados, assim, dos reis, ou para a igreja. Então, nós, assim, os leigos, ali, as pessoas não tinham muito estudo de modo geral, não era de uma prole da alta hierarquia dos reis ou dos impérios, ou que não era religioso, né, a pessoa não tinha muito estudo. Então, as pinturas, os vitrais, as coisas durante a Idade Média já eram edificados, já eram preparados para catequizar as pessoas. E engana-se quem diz que aquilo tudo vinha de uma elite, digamos assim, que quisesse representar a vida de Cristo por meio da arte, que não envolvia os pobres. Isso é um engano muito grande. As pessoas podem pesquisar a palavra vilancico. Vilancicos eram canções adaptadas, criadas assim, em épocas especiais, litúrgicas, que mesclavam canções populares com as músicas sacras. Então eu pegava a letra da música sacra, por exemplo, o Nascimento de Cristo, e pegava a melodia de uma musiquinha popular, sabe? Tipo, uma música que estava na moda para as pessoas ali naquela época. Então lotavam as igrejas nas festas litúrgicas, como o Natal, nas solenidades litúrgicas, isso na Idade Média. E as pessoas cantavam as músicas da celebração com melodia popular. Então já existia essa adaptação desde sempre. Não é só nas pinturas, nos mosaicos, que também podem ser reconhecidos como pinturas, nos vitrais, mas era também na música. Então, a arte sacra como um todo, em suas várias linguagens, está presente nessa questão de catequizar as pessoas desde o início da igreja, desde a igreja primitiva. Hoje, por exemplo, a gente sente muito falta da arte, né? Porque a gente olha para os tempos mais antigos, né? Você vê a beleza da arte e aquilo te inspira, né? A tua alma a Deus, né? Eleva, né? Te transforma, né? Hoje, por exemplo, está meio banalizado, isso foi perdido muito da arte, né? E nesse sentido eu queria saber, mais ou menos assim, Viviane, qual que é a diferença da arte sacra que é produzida hoje, né? E com a antiga? Uhum. Se você continuar chamando de Viviane, eu vou sentir um medo, porque quando meu pai me chamava de Viviane, era porque eu te apontava alguma coisa, ele vinha com um chinelo correndo atrás de mim. Então, me chame de Vivi, que eu vou ficar mais tranquilo para responder as perguntas, senão eu vou lembrar do meu pai correndo atrás de mim, com chinelo na mão ainda, quando eu era criança. Vamos falar, então, da arte sacra, dessa diferença entre a arte sacra antiga e a arte sacra hoje, Ademir. Nós vemos que a modernidade ela trouxe sérias mudanças para toda a história da sociedade, mas que a gente pode falar que isso nem sempre foi positivo. E que hoje os estudiosos da cultura, um mestrado que eu fiz no Brasil é sobre cultura, então todos os teóricos da cultura falam que a gente já nem está mais
na modernidade, que a gente está na pós-modernidade, que a pós-modernidade é um tempo de confusão. Então, os estudiosos da cultura, da educação, da arte, da sociologia, já falam na pós-modernidade, nesse tempo que a gente vive agora, como um tempo confuso. Então, ninguém vê esse tempo como um tempo pacífico ou de uma certeza. A gente acabou de falar da Idade Média, onde as pessoas tinham um ideal de introspecção. Então, a pessoa procurava viver uma vida contrita, ela dedicava a vida inteira dela para estudar um único tema, para dar frutos sobre aquilo, e aquilo fazia com que ela aprendesse outras coisas. Hoje a gente vive o contrário, as pessoas querem ter um pouco de conhecimento de cada área, então querem estudar 30 assuntos da vida toda, produz artigo, empresa, sei lá, sobre 30 coisas diferentes, e no final de contas não sabe nada de nenhuma dessas coisas. E isso tudo reflete na arte. Então, a arte, eu costumo dizer que ela reflete o pensamento da sociedade que a produz. As pessoas pensam algo, a arte vai mostrar o que as pessoas pensam, entende? Então, as pessoas que criam aquela arte, aquele grupo, vamos supor, as pessoas de Curitiba são reconhecidas por artefatos artísticos que se relacionam muito com a cultura eslava, né? Estou dando um exemplo. Mas um grupo social se reconhece pela arte. E a arte sacra não passa ilesa, não passa livre disso. Isso reflete também na arte sacra. E a gente vê, eu tenho que me cuidar para não falar a palavra que eu queria falar, que é o minimalismo dentro da arte. E o que o minimalismo, eu vou me cuidar para não falar de novo a palavra, o que o minimalismo faz dentro da arte sacra. Eu acho que se eu falar cocô vai ficar muito pesado agora, né? Mas assim, o minimalismo na arte moderna e da arte pós-moderna, ele tira todo o teor sagrado da criação da arte. As pessoas entram nas igrejas achando que elas são muito mais parecidas com o consultório odontológico, a minha parede aqui nova, né? Da minha casa nova aqui, do apartamento onde eu tô agora. Ainda estou decorando, ainda estou arrumando a casa, com os quadros, tudo. Mas as igrejas não podem ser lisas como essa parede que está atrás de mim, né? As igrejas, elas têm que ter um signo estético que remeta a Cristo, que remeta ao sacrifício, à piedade, onde as pessoas vão rezar naquele local e levem para si, durante a semana, uma experiência profunda de devoção. As pessoas têm que ter na casa quadros de santos, né? Referências de santos, da vida de Cristo, do crucifixo, né, da crucificação, da via sacra. É isso que as pessoas precisam ter. E a arte que é produzida hoje em todos os âmbitos, a arte sacra é só um ramo da arte geral, né? Ela também carrega esses sinais de um minimalismo. Aqueles ícones que são desenhados nas igrejas, às vezes é só os traços, sabe? A pintura não é acabada, as pessoas não fazem uma alusão direta aos santos, mas fica aquela coisa meio nova era, assim, tô de boas, a minha espiritualidade é good vibes, não preciso me comprometer com nenhum santo chorando, nenhum santo fazendo um sacrifício, não preciso ver o Cristo sanguentado na cruz, que aqui tá tudo bonitinho, aqui tá tudo cheirosinho. As pessoas falam até que o incenso, né, costuma ser retrógrado. Meu Deus, eu amo o incenso. Se eu pudesse, nossa, eu ficava na frente do acólito ali chacoalhando o incenso só para vir mais na minha cara, porque aquilo tudo mexe com os sentidos da gente e nos ajuda a rezar. Então, a arte sacra que é produzida hoje, salvo raras exceções, Ademir e as pessoas que estão nos vendo, ela é muito pobre. Ela é minimalista. E a gente tem que ter uma consciência de uma vida piedosa e recordar a arte piedosa. Então, é a nossa tarefa, da gente que começa a ler um livro, que começa a estudar, e tem esse tipo de live, esse tipo de formação, das pessoas que participam dos institutos pelo Brasil todo. Então, é uma tarefa nossa resgatar uma arte piedosa, porque a arte sacra que é produzida hoje, ela é minimalista. Então, as pessoas precisam o quê? Estudar, ter referência, tudo é repertório, tudo é referência. Assistir filmes, ler livros, estudar sobre história da arte, ver coisas no YouTube e ser humilde de conversar com o seu padre. Marque um horário com o padre da sua comunidade, imprima fotos, leve imagens para ele e diga assim, padre, isso aqui é importante para nós, é importante para a comunidade. O que o senhor acha de colocar uma imagem assim lá, uma pintura, assim, um mosaico? Então, a arte sacra que é produzida hoje, ela é pobre, Ademir, ela é muito pobre, porque ela segue o minimalismo. Nós temos referências de muitas igrejas antigas, de muitas coisas de uma antiguidade
não sei, não chega a ser uma antiguidade, mas nós temos referências mais antigas, principalmente pela Europa e pelas igrejas aqui no Brasil que fazem parte de um Brasil colônia. Então, se você vai para Salvador, eu nunca fui para Salvador, eu ia por esses dias para trabalhar, e aí, com esse coisa do coronavírus, não fui mais. Você vai para Recife, também iria para Recife, dar um curso lá no centro da Unital. Mas você vai para o Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, você vê igrejas mais antigas, você vê referências estéticas. Nós aqui em Curitiba temos a Capela da Ordem, você vê signos estéticos antigos que te fazem querer ter uma vida mais piedosa. Você abastece teu imaginário e olha, eu quero viver aquilo. E a arte sacra que é produzida hoje, ela costuma ser pobre. Então, salvo algumas exceções. Essas pessoas que a gente acha perdidas, assim, no Instagram, no Facebook, sabe, que produzem umas coisas mais rebuscadas, mais caprichadas, de um modo geral, a gente vive um tempo de muita pobreza na produção da arte sacra. E é muito interessante, né, Vivi, que quando você entra dentro de uma igreja que esteticamente está bem modelada, parece que a tua alma se eleva, né? E você olha ao redor, você não vê pessoas conversando. Aí, se você entra dentro de um templo que não tem nada de sacro, é uma bagunça só. Você não consegue se concentrar em uma conversaiada total dentro da igreja. E exatamente, isso deixa bem claro, né, que a arte remete a Deus, né? E isso daí, Edmir, que você falou de pessoas conversando, essa bagunça na igreja, quando a igreja não é piedosa, cara, isso tem uma consequência muito direta na vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa já não se confessa direito, a pessoa não tem nem noção do que é pecado, o que não é, a pessoa não tem um tratamento bom de se vestir, de se relacionar com as pessoas, a pessoa acaba sendo problemática, sabe, vivendo naquela ideia de sentimentalismo, e acaba não socorrendo a pessoa que está perto, tipo o pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos, os amigos. Geralmente as pessoas vivem muito naquela ideia daquelas músicas românticas, assim, para comunhão, para não sei o quê. É um todo, sabe? Que vai puxando, uma coisa puxa a outra. E é muito claro, as igrejas que não têm esse cuidado com a estética já não têm um cuidado com a fé da comunidade. Exatamente. Vivi, nos bastidores, né, quando nós estamos conversando entre amigos, né, que a gente já se conhece há bastante tempo, eu sei que tu tem descendência ucraniana, né? E a região de Curitiba aqui é forte o rito bizantino, que vem da igreja greco-católica ucraniana, né? Então, os ucranianos aqui têm o rito oriental, né, o rito bizantino. E você poderia falar um pouquinho sobre essa arte bizantina? Eu separei aqui uma coisa para mostrar algum momento da live aqui, mostrar para vocês uma coisa. Antes de falar, eu vou mostrar. Porque, não sei se você entende, Ademir, o que é educação estética. A educação estética, ela tem que brincar com os teus sentidos, ou então com o teu tato, com o teu olfato, com os teus ouvidos, com a tua visão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um ícone, e aí vou mexer com a visão de vocês. Não deixa de ser um exercício de estética aqui, ó. Vocês enxergam bem aqui. Tá vendo? Muito belo. Tive o prazer de ver esse ícone já pessoalmente. Esse daqui foi o primeiro ícone que eu fiz. Então, me tornei iconógrafa, né, esse ano. É o primeiro ícone que eu escrevi. Estou aprendendo ainda a fazer. Essa aqui é uma técnica de têmpera. Eu vou passar por outros módulos ainda, mas esse aqui é o meu primeiro pantocrátor. Bonito, né? Ele tem as folhas de ouro ali, bem bonito. E ele é muito especial para mim produzir arte sacra também no rito bizantino. Você comentou, eu sou de descendência ucraniana. O meu avô materno é filho de ucranianos, né? Do meu lado paterno, eu sou descendente de italiano, neta de italianos, mas eu sou bisneta de ucranianos. E aí eu cresci frequentando os dois ritos, o rito latino, que é o romano, né? Latino é uma gíria que os ucranianos dizem para o rito romano, e o rito bizantino, que é o greco-romano, né? Que é o rito bizantino, é o rito das famílias que são descendentes de ucranianos aqui no Paraná. Então, para mim, a arte bizantina também é uma experiência estética muito forte. E a gente entende durante toda a história da igreja, desde esse esquema de Roma e Constantinopla, que eu já mencionei ali antes, uma treta muito grande de vários cismas e de idas e vindas, até que, enfim, se acertam, se definem os ritos de quem segue e obedece a Roma e quem escolhe se separar disso, né, viver acéfalo, a gente costuma dizer.
e a gente não considera como igreja, né? Mas a arte bizantina, ela passa por várias fases também. As fases que se preservam todos os desenhos, a originalidade oriental, e as fases onde vários imperadores quiseram ocidentalizar o Oriente. Então é comum entrar em várias igrejas ou pesquisar sobre a arte bizantina e elas terem os traços bem assim, olha, como esse pantocrátor aqui, né? Ele tem os traços, vocês conseguem ver, né? Ele tem os traços bem orientais. Então, o nariz ele é afinado, as formas do corpo não são proporcionais. Então, se tivesse uma criança aqui, por exemplo, se fosse a Nossa Senhora com o o menino Jesus seria um adulto em miniatura, não ia ser do formato de uma criança. Mas ali ia ter o rosto, tudo do jeito de um adulto, só que pequenininho. Então, isso aqui segue uma linha, uma estética oriental. E existiram fases onde os imperadores, as autoridades do seu tempo, quiseram ocidentalizar essas coisas. Então, tem muitas igrejas aqui no Paraná que, a meu ver, infelizmente, já pegam todo um desenho ocidental. Existem muitos amigos que eu tenho que fazem ícones que tem uma pegada mais ocidental, sabe? E os ícones não deixam de ser ícones. São lá as pinturas, mas tem um estilo ocidental. Então, o meu estilo é bizantino, né? Segue uma outra composição estética ali. Eu acho que é interessante estudar essas fases também de divisão da própria compreensão artística da igreja bizantina. E a outra coisa que eu gosto muito da arte sacra, do rito bizantino, são as polifonias vocais. Então, para mim, isso é um mistério entender. Foi a minha tese de mestrado, que vai virar livro daqui a uns meses. Já está sendo livro já. Se Deus quiser, pode ser até que mês que vem já fique pronto. Mas que, imagine assim, Ademir, as pessoas que estão vendo, cidadezinhas muito pequenas pelo Paraná, onde tem polifonias vocais de 6 vozes. Gente, eu estou falando de 6 vozes diferentes durante a missa. Se tiver missa todo dia, vai ter gente cantando polifonia vocal. Isso é incrível. Em cidades que nunca tiveram escola de música, nunca tiveram conservatório musical, você entende o que é isso? Ou seja, vou dar um spoiler do livro, né, do final do livro, mas quando vocês lerem, vocês vão ver isso também. A Eucaristia, a celebração da missa, mantém viva a cultura ucraniana no Paraná. Então, a celebração eucarística, ela mantém vivo o canto ucraniano, né, aqui pra gente. Porque se não fosse a missa, os cantos iam ser esquecidos. Não tem informações sobre canto litúrgico. As pessoas aprendem o canto na missa. Então, e são essas polifonias vocais que mantêm a divina liturgia, né? A gente chama de divina liturgia a missa no rito bizantino. E elas são cantadas em 6 vozes. Então, olha o zelo dessas pessoas para a divina liturgia, né? O zelo dessas pessoas para a celebração eucarística, preparar 6 vozes. E eu não estou falando de 6 pessoas no microfone, como a gente costuma ver nas paróquias, cantando a mesma música, né? E fica aquela coisa grossa, assim, pesada para ouvir. Não, eu estou falando de vozes diferentes, umas das outras, né? Separadas no canto. É muito bonito mesmo. É um detalhe da arte bizantina, né? Eu já tive a oportunidade de ver cantos polifônicos da arte bizantina. É muito bonito mesmo. Viviane, Vivi, vamos usar o termo Vivi aqui, né? Isso mesmo, muito bem. Muito bonito. Vivi, a gente está falando em imagens sagradas, né? E no protestante, se a gente falar em imagens, esculturas, é a mesma coisa que o diabo fugir da cruz. Para eles isso é algo assim inaceitável. Inclusive a gente vai lançar agora, né, um livro que vai ter 2 prefácios, um do nosso querido Dom Ascona e outro seu, né? Então, que é a contra-heresia iconoclasta, né? Então, que vai bater nessa questão desta heresia das pessoas que lutam contra as imagens, né, sacras, né? E como é que você percebe essa questão dos ícones e das imagens, das discussões em torno das imagens sagradas nos dias de hoje? Eu penso que é muito simples. Por exemplo, eu não tenho mais a minha mãe. A minha mãe, ela fez sua passagem há 13 anos. Minha mãe faleceu há 13 anos. E realmente, né, não tenho nenhuma forma de me comunicar com ela, né? Não tenho nenhuma forma a não ser rezar pela alma dela e tudo. E não sei se alguém já perdeu a mãe, é uma dor muito forte, né? Porque a mãe é um alicerce muito importante, assim, na vida de qualquer pessoa.
E como é que eu consigo matar um pouco da saudade da minha mãe? É vendo as fotografias dela. Então, na minha casa, eu tenho vários porta-retratos, assim, gosto muito de ver as fotos dela moça, assim, porque a gente é muito parecida. Então, eu gosto de ver as fotos da minha mãe e, pra mim, isso é um sinal de amor e pronto, acabou a discussão aí. Eu não tô... a gente não tá fazendo nenhuma idolatria em ter as imagens dos santos, em ter os ícones em casa, nas igrejas. Eu acho que é uma relação de afeto, entende? É uma relação... Quem não enxerga isso só pode ser filho de chocadeira. Não tem essa, sabe? Tipo, ou você não tem mãe, não tem amor pelas pessoas que cercam a sua vida, que tem importância na sua vida e pronto, acabou. É uma questão de amor, é muito mais uma questão de amor do que de outra coisa. Eu nunca vi ninguém, eu nunca vi realmente, sabe? Ninguém tendo um apreço assim, idolátrico por uma imagem. Eu nunca vi um católico verdadeiro lambendo uma imagem, desculpa o termo, sabe? Eu nunca vi isso, sabe? Eu nunca vi isso. Tem várias passagens muito engraçadas, assim, de histórias, de imagem, de tudo. Mas, assim, o zelo que os católicos têm com as imagens, ele é um zelo de acesso espiritual. É como se, vamos supor, imaginem, façam esse teste, sabe? Alguém achem no celular uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Fica aí uma tarefa para as pessoas. Baixem uma imagem, né, de Nossa Senhora das Dores. Pronto. Tire 10 minutos para rezar amanhã e em 5 minutos você vai rezar sem essa imagem. Você vai fechar os seus olhos, vai rezar as Ave Marias ou fazer uma prece, alguma coisa. E nos outros 5 minutos você vai ver essa imagem de Nossa Senhora das Dores. Pensar na Paixão de Cristo, olhando para ela, sabe? Procura uma barroca, uma imagem de Nossa Senhora das Dores ainda barroca. É bem mais exagerada ainda, você vai sair chorando da tua oração. É como se aquilo nos tocasse mais profundamente. E ok, acabou os 10 minutos, vida que segue. Em algum momento do seu dia, quando você passar alguma situação de adversidade, de sofrimento, eu te garanto, mas eu sou professora disso, tem 10 anos, eu garanto que você vai recorrer no teu imaginário a essa imagem. Você vai lembrar daquele sofrimento que aquela mãe piedosa passou, Nossa Senhora chorando sangue, as espadas de dor transpassando o coração de Maria. Então, é um exercício de formar o imaginário para aquilo. E essa que é a serventia dos ícones, né? Essa que é a serventia das imagens, para a gente pensar assim. É muito mais uma questão de amor e de querer amadurecer na fé do que de outra coisa, né? Acho que não é. Eu lembrei de coisas da minha infância, assim. Eu lembro que um dia tinha uma procissão, isso não tem nada a ver com a pergunta, só que eu dei risada quando eu comecei a falar. Que eu era criança e os meus pais estavam preparando uma imagem de Nossa Senhora, enfeitando com umas flores, uma imagem de Nossa Senhora que ia ser usada numa procissão na cidade, que era a padroeira. Meu Deus, e a gente pregou aquelas flores com muita força. Eu sei que a gente quebrou o pescoço da santa, e eu sei que era de madrugada, a gente virou à noite, eu, meu pai e minha mãe, eu era muito criança. Eu lembro disso, colando com o Super Bonde, aquilo, sabe? Eu sei que foi muito engraçado pra gente, assim, naquele tempo, uma experiência que me marcou. Mas, assim, ninguém idolatra a imagem, ninguém considera a imagem como algo insubstituível, uma própria pessoa que tá ali, mas é o mesmo efeito da fotografia, de quem já morreu, talvez você tenha uma recordação da pessoa ali. E realmente isso aparentemente faz nós ficar mais presente aos santos, né? Ou ao próprio Jesus Cristo, a própria Virgem Maria, né? Uhum. Muito bom. Eu estava aproveitando, a gente se embalou aqui, mas o pessoal estava bastante animado aí, bastante gente interagindo aí. Muito obrigado aí no feedback aí, pessoal. Uhum. Dando sequência, porque a gente não tem muito tempo, Vivi, para encerrar, fala um pouquinho assim, dá dicas para nós, orientações para as pessoas que estão assistindo e que verdadeiramente amam a arte sacra, algo que os católicos têm que buscar e amar mesmo, porque é isso que vai salvar a liturgia, o rito católico em si, né? O que as pessoas podem fazer para enriquecer hoje mais a fé por meio da arte sacra? Uhum. Eu acho assim que primeiro de tudo, tem dia, antes de estudar qualquer coisa dentro da igreja, mas se for a arte sacra, tem em dia a tua vida de sacramentos.
Procure ter um zelo com os sacramentos. Tenha um zelo com a Eucaristia, tenha um zelo com a confissão. Não comungue se você está em pecado. Não faça pouco caso da vida dos sacramentos. Não faça pouco caso da vida de oração. Abasteça a tua vida espiritual. Reze o terço todos os dias, que tal rezar o rosário, né? Vamos ter uma vida prudente, uma vida espiritual, porque ninguém faz arte sacra desse jeito. Então, para uma arte sacra ela ter um efeito na paróquia, na comunidade, na vida dos fiéis, a pessoa que a cria, que a conduz, ela tem que ter uma espiritualidade profunda, senão aquilo não vai fazer sentido. Senão vai ficar essa arte minimalista que a gente vê hoje, pobre, que a gente vê hoje, não vai converter ninguém. Entendeu? Então, primeiro de tudo, não faça pouco caso da vida espiritual, tenha zelo com os sacramentos. Depois disso, estude. Ah, mas eu não gosto de ler. Ok, procura livros então que tenha mais imagens. Você quer conhecer de arte sacra e tem preguiça de ler? Eu acho que tem gente, Ademir, que não gosta de ler mesmo, sabe? Mas hoje em dia tem outras ferramentas para conhecer a arte sacra. Se você não gosta de estudar a história da arte, procure no YouTube vídeos sobre o tema. Procure livros de história da arte que você possa folhear e pelo menos se acostumar com as pinturas. Dizer assim, ó, essa imagem aqui é barroca, isso aqui é renascentista, isso aqui é tal coisa. Para poder ter uma noção de períodos da história da arte. E aí, com muita humildade, procure o seu padre, procure o seu bispo, marque horário, seja humilde e imprima coisas, monte um acervo, sabe? Leve livros, marque um café com o padre lá, sabe? E leve mais pessoas e tente convencê-los de que isso precisa melhorar na sua igreja. Ok, mas não consigo convencer o padre? Beleza, faz um oratório bonito na sua casa. Hoje em dia não é difícil conseguir essas pinturas bonitas, ícones bonitos, porque dá para imprimir na internet e montar quadrinhos. Então a gente pode fazer essas coisas em casa. Decore a sua casa, coloque gravuras, pinturas dos santos em alta resolução. Faça essas coisas para você ter referências dentro da sua própria casa. Isso já é um bom ato de devoção por meio da arte sacra. E escute música antiga. Então procure as missas do Palestrina, Giovanni Pervigi da Palestrina. Procurem essas coisas no YouTube, procurem as coisas do Palestina no YouTube, procurem Monteverdi no YouTube, procurem música antiga, ouçam as missas desses caras, desses compositores antigos. Você pode estar pôr no seu Spotify, você pode pôr no carro, pode pôr no celular, fazer as coisas do seu dia a dia escutando essas músicas que são belíssimas. Vou tentar deixar algumas ali no meu story, se alguém quiser assistir, depois eu vou tentar montar algumas coisas ali. As pessoas podem buscar por lá. Muito bom. A verdade é que, assim, por experiência minha também, né, que quando eu aprofundei a minha vida de fé, de oração, durante meu processo de conversão mais a fundo, a arte foi uma coisa que veio assim meio que automático, né? Então, quando a fé cresce, você tem uma vida de oração melhor, você vai procurar o belo para chegar a Deus, né? Na verdade, o belo é o reflexo de Deus, né? E aí, consequentemente, a arte é uma das coisas que vai chamar a atenção, né? Então, por isso, é muito bem dito, né? A gente precisa buscar a vida de oração. Ainda mais agora, né? Que nós estamos na quaresma, né? Que é mais essencial para nós, né? Inclusive, a gente convida todo mundo aí que está assistindo, pessoal, vamos intensificar a vida de oração, buscar os sacramentos. Eu sei que está meio difícil agora, mas se alguém não confessou, dá um jeitinho, acha um sacerdote, vai confessar, porque esse é o primeiro passo. A gente vai se arrepender dos pecados, buscar a confissão, que é o essencial para a gente buscar a amizade com Deus, né? Porque sem isso a gente não consegue. E aí a graça começa a agir conosco, né? Vai agir em nós, né? E assim, consequentemente, a gente vai começando a aperfeiçoar a nossa natureza, né? Acho que, a princípio, é isso. Nós estamos encerrando, estamos bem em cima do prazo aqui. A gente agradece muito aí a Vivi por nos dar essa oportunidade de tempo aqui. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço, Ademir. Estou feliz por estar me aproximando na realidade mesmo do Instituto Santo Atanásio, aqui em Curitiba, com a minha mudança para cá, poder conviver mais com as ações do Instituto. Estou começando a ajudar, começando a participar das coisas do marketing ali, da arte do Instituto. Estou feliz por isso. E hoje eu estou muito feliz porque você anunciou o meu prefácio do livro junto com Dom Ascona. Para mim, isso é uma alegria muito grande que me emociona muito pensar efetivamente nisso também. As pessoas logo vão poder adquirir o livro também.
junto do Instituto. Obrigada, Ademir, obrigada por tudo, obrigada pelo convite. É a gente que agradece aí a sua disponibilidade aí agora com aumentando a nossa convivência aí, estamos mais próximos, né? A gente tem muito aí a aprender e conhecer contigo aí. Muito obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que estão assistindo aqui, bastante gente interagindo. Esperamos que na próxima quinta-feira tenhamos mais gente ainda, né? Porque como começamos agora, ainda estamos divulgando, muita gente ainda não sabe. Mas todas as quintas-feiras agora, às 9 horas da noite, a gente vai estar aqui fazendo uma live. E é muito importante a sua presença aqui conosco, né? Assistindo as nossas lives, compartilhando com os amigos, com os tios, com a senhora da paróquia, com todo mundo aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Tudo bem. Muito obrigado, até mais e tchau, Até tchau. mais, pessoal. Fiquem com Deus.